Graças e paz, amados. Vamos começar mais um estudo bíblico e vamos estar estudando o capítulo 1 de Efésios. Vamos dar início ao nosso estudo. Efésios 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Paulo, o apóstolo aos gentios, foi quem escreveu a carta aos Efésios. Ele deve ter escrito esta carta na prisão, provavelmente em Roma, juntamente com Colossenses e Filemão. Paulo se identificou como apóstolo. Um apóstolo era alguém comissionado e enviado em uma missão especial pelo Cristo ressurreto. O apóstolo estava capacitado pelo Espírito Santo para desempenhar o serviço a qual Jesus o comissionara. Paulo estava exercendo sua função apostólica em conformidade com a vontade de Deus. Provavelmente esta carta também destinava-se para outras igrejas da Ásia Menor, embora esteja claro que os principais destinatários são os santos, os cristãos, que estão em Éfeso. Éfeso era a cidade mais importante do oeste da Ásia Menor, atual Turquia, situada na intersecção de grandes rotas comerciais. Esta localização privilegiada de Éfeso a tornava um importante centro comercial. Éfeso tinha um porto que dava para o rio Cáster, que deságua no mar Egeu. A região se orgulhava do templo pagão erguido em honra à deusa romana Ártemis. Aparentemente, a igreja de Éfeso prosperou por um certo tempo, o que não dispensou a necessidade de exortação adicionais. Éfeso 1, 2. Graça seja a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Apesar de curta a saudação de Paulo, é importante do ponto de vista teológico. Graça e paz são dons de Deus que nós não merecemos. Paulo usou a palavra graça 12 vezes e paz 8 vezes. Éfeso 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Inicia esta sessão chamada de doxologia, pois narra o que Deus fez. É uma expressão de adoração, louvor e honra ao Senhor. Doxologias como esta são encontradas em 2 Coríntios 1:3 e 1 Pedro 1:3. Nesta sessão majestosa, Paulo escreveu sobre as bênçãos pertencentes à igreja por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Entre elas, temos nossa união com Cristo. O fato de estarmos assentados com Ele no céu e nossa adoção, redenção e eleição, todos os dons espirituais e habilidades para o serviço também provêm desta bênção espirituais que Deus dá a cada cristão no momento do que ele é salvo. Efésios 1:4. Conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Deus nos escolheu nele. Traz a ideia da eleição por Deus, cuja origem encontra-se no importante tema da união espiritual, pois a eleição é em Cristo. A doutrina da eleição é um dos ensinamentos mais importantes e também mais mal compreendido da Bíblia. Expondo da forma mais simples e possível, a eleição diz respeito ao plano pelo qual Deus realiza sua vontade. É mais apropriado entender o significado de eleição como a iniciativa soberana de Deus de trazer pessoas à fé em Cristo, criando um relacionamento especial de pacto com Ele. Este tema é a base para toda a abertura de Efésios, que inclui a expressão Deus nos escolheu, no versículo 4, nos predestinou, no versículo 5, e foram predestinados conforme o propósito de Deus, no versículo 11. O foco de Paulo no caráter cristocêntrico da eleição é vital. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo.
Isto mostra que o Evangelho é central no plano de Deus para a história. Fomos escolhidos para que fôssemos santos e sem culpa. Santidade e a pureza são os resultados e não a base da eleição de Deus. Efésios 1:5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Nos predestinou para todas as bênçãos de Deus, de acordo com a soberania predestinação divina, feita em amor com um propósito. Predestinação é a intenção consistente e coerente da vontade de Deus, isto é, uma decisão eterna que assegura aquilo que vai acontecer. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Designa o amor resoluto de Deus. Os cristãos são adotados e passam a fazer parte da família de Deus. Adoção é a declaração legal de que somos filhos do Senhor, com todos os direitos, privilégios e deveres. Efésios 1:6. Para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez aceitáveis a si no amado. O propósito final do plano de redenção de Deus e louvor da glória da sua graça. Graça é o livre favor de Deus para com aqueles que não o merecem. O cristão recebe graça apenas porque o Senhor é gracioso. Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Em quem temos a redenção significa que os cristãos foram comprados com o preço do sangue de Cristo e foram remidos do pecado, de Satanás e da miséria de sua natureza pecadora. O resultado da redenção é a eliminação de nossa dívida de pecado, o que resulta em pleno perdão. Efésios 1:8. Que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Efésios 1:9. Tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua compreensência, que propusera em si mesmo. A graça de Deus foi derramada sobre os cristãos de acordo com o mistério da sua vontade. Paulo não quis dizer que a vontade de Deus é secreta da maneira que as religiões de mistérios da Ásia Menor ensinavam. Os mistérios diziam que os planos divinos estavam fundamentalmente ocultos a todos, exceto a uns poucos iluminados, ao passo que, para Paulo, mistério significa revelação de um componente do plano de Deus, de modo que agora todos podem entendê-lo. Especificamente, este mistério envolvia o cumprimento do plano de Deus de fazer todas as coisas convergirem no Messias. Efésios 1:10. Que na dispensação da plenitude dos tempos ele possa reunir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele, plenitude dos tempos designa que o objeto da história está baseado no propósito divino, referente ao Redentor crucificado, Jesus, o Messias, para quem, por quem e em quem são todas as coisas. O objetivo é estabelecer uma nova ordem mundial cuja cabeça, conhecido por todos, é Jesus Cristo. Ele é o cabeça de um universo reunido. Hoje, Cristo governa e reina à mão direita de Deus Pai. Um dia, ele irá estabelecer seu reino e trazer o novo céu e a nova terra, cumprindo e concluindo o propósito redentor de Deus. É isso que significa. Ele possa reunir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, nele. Efésios 1:11. Em quem também obtemos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Na expressão em quem também obtemos herança, havendo sido predestinado, Paulo discute o resultado final da redenção, de um ponto de vista
que vai da eternidade passada à eternidade futura. O herdeiro são pessoas que Deus escolheu e predestinou. Eles não vieram a fé em Cristo por acaso, à força ou por escolha sem ajuda, e sim pela capacitação do Espírito de Deus, construindo sua argumentação com base nos temas do Antigo Testamento. Paulo viu que aqueles que recebem esta herança dão continuidade ao povo do pacto do Antigo Testamento. Efésios 1:12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, os que primeiros confiaram em Cristo. Efésios 1:13. Em quem também vos confiaste depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. 13:14. Selados com o Espírito Santo da promessa. Refere-se ao fato de que a outorga do Espírito Santo aos crentes foram primeiramente profetizado no Antigo Testamento e depois por Jesus. Ele é descrito como um selo simbolizando propriedade e como penhor apontando para a redenção futura. Embora os cristãos ainda não tenham experimentado a redenção em sua totalidade, Deus trará a redenção final. Viver face a face com Deus para todos aqueles que receberam o Espírito. Pode confirmar em Efésios 1:14. E nós lemos. Efésios 1:15. Por isso também, depois de ter ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, ouvindo eu também a fé entre vós há, sugere que Paulo tenha escrito e enviado as cartas aos Efésios, Colossenses e Filemão ao mesmo tempo. Filemão 5 indica que o apóstolo havia acabado de receber notícias da fé dos cristãos da Ásia Menor. Efésios 1:16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Não cesso de dar graça por vós indica que Paulo estava particularmente grato pela fé e pelo amor de seus leitores. O foco da fé é Cristo, e a fé é expressa no amor ao próximo. Este amor é sinal de fé verdadeira. Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Sabedoria e revelação refere-se ao desejo de Paulo de que os cristãos de Éfeso entendessem qual grandes recursos espirituais eles tinham em Cristo. Revelação diz respeito ao discernimento e compreensão que o Espírito traz aos mistérios da verdade divina. Paulo queria que seus leitores tivessem espírito de sabedoria para que pudessem conhecer Deus de forma mais completa. Deus já tinha dado sabedoria aos cristãos, mas Paulo orou pedindo que a igreja não apenas entendesse, mas também experimentasse estas bênçãos. Efésios 1:18. Tendo os olhos do vosso entendimento iluminado, para que saibais qual é a esperança do seu chamado e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. A esperança do seu chamado é a certeza da vida eterna, garantida pela presença do Espírito Santo. As riquezas da glória da sua herança refere-se ao fato de que os cristãos haverão de herdar todas as bênçãos de Deus. Esta expressão denota ou a herança de Deus ou a nossa herança, isto é, ou a herança que Deus recebe ou a que ele dá. O Antigo Testamento ensina que várias vezes que a herança de Deus é seu povo. Semelhantemente, as palavras de Paulo também mostram esta compreensão, apontando para aquilo que o Senhor irá receber ao ser glorificado em seus santos. Efésios 1:19.
E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os quais cremos, segundo a operação do seu grande poder? Somente o poder de Deus pode trazer os cristãos em segurança, as riquezas da glória final, disponível no céu por meio da suprema grandeza do seu poder. O extraordinário poder de Deus, pelo qual Cristo ressuscitou dos mortos, e o mesmo poder que age nos cristãos e por meio deles. Efésios 1, do 20 ao 23. Que manifestou em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e colocou a sua própria destra nos lugares celestiais, muito acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. E colocou todas as coisas sob seus pés, e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A ressurreição de Cristo era a força da vida de Paulo. Ao ressuscitar Jesus dos mortos, Deus não apenas reverteu o processo natural da morte, ele foi além. O Senhor ressuscitou a Jesus para uma vida inteiramente nova, dando-lhe um corpo ressurreto. Jesus não foi apenas ressurreto, ele está sentado à destra de Deus Pai, o lugar de autoridade de onde ele reina neste exato momento. Cristo está acima de todos, o que indica que ele infinitamente é superior. A ascensão e a exaltação completaram a ressurreição, dando esperança aos cristãos, pois Jesus Cristo se tornou as primícias de seu povo. Paulo afirmou que a igreja só existe e funciona por causa de sua relação vital com o seu cabeça. Cristo Jesus, sendo Cristo ressurreto e exaltado, Jesus não precisa de nada e de ninguém. Ele é independente. Contudo, como cabeça, sem o corpo, a igreja ele está incompleto. Portanto, o corpo e a cabeça são um no sentido mais verdadeiro possível. Esse foi mais um estudo bíblico, sobre o capítulo 1 de Efésios. Espero você no próximo estudo. Graça e paz.